Altura agora para a nossa viagem. Na rubrica A Última Fronteira está connosco, como é habitual, Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiano. Começamos com mini-estrelas e também suspiros. Sim, vamos rapidamente até um binário estelar. Duas estrelas que orbitam muito próximas da outra, muito próximas, cerca de 3 vezes a distância da Terra ao Sol. O binário está a 60 anos-luz. Duas estrelas de pequena massa, anãs vermelhas, com cerca de 1/3 da massa do Sol. E que foram notícia porque uma delas, não se sabe muito bem qual, mas uma delas foi observada pelo telescópio espacial Swift, e uma delas a emitir flares, enormes quantidades de energia a partir da sua superfície. E o que é que eu considero como enormes? Bom, uma destas estrelas, durante cerca de 2 semanas, emitiu 7 explosões. A primeira delas teve cerca de 10.000 vezes maior intensidade do que o maior flare que nós encontramos na nossa própria estrela, no Sol, que foi em novembro de 2003. E esta energia libertada tinha uma temperatura, imagina tu, de cerca de 200 milhões de graus centígrados. Isto é cerca de 12 vezes superior à temperatura que nós encontramos no interior do nosso Sol. E porquê é que isto encheu de entusiasmo os astrónomos? Por uma razão muito simples. É que estas anãs vermelhas são estrelas muitíssimo jovens. Têm, imagina tu, apenas alguns milhões de anos, cerca de 30 milhões de anos, 0,7% da idade do nosso Sol. E porquê é que isto é muito importante? Porque o nosso Sol já teve fenómenos deste tipo. O que nós sabemos sobre a evolução das estrelas diz-nos que no início as estrelas giram muito rapidamente sobre si próprias e depois ao longo do tempo vão rodando cada vez mais lentamente. Estas estrelas, apesar de serem pequenas, de pequena massa, são muito jovens e ainda têm uma velocidade de rotação relativamente elevada para as estrelas. Isso faz com que os campos magnéticos sejam extremamente intensos e são os campos magnéticos que estão associados precisamente a este tipo de explosões. E, portanto, olhar para este tipo de estrelas e olhar para estas explosões é também perceber um bocadinho como é que foi o Sol nos seus primeiros tempos. Dito de uma outra maneira, se o nosso Sol tivesse este tipo de explosões, Cristiana, nós não estaríamos aqui certamente, porque este tipo de explosões, só para teres uma pequena ideia, a maior explosão tinha a classificação de X45, as escalas das explosões do Sol estão agrupadas por esse tipo de letras, CMX, por ordem crescente, portanto a maior é X45. Nesta mesma escala, esta explosão, a primeira explosão de todas, teria, imagina tu, a classificação de X100.000. Portanto, felizmente, isto são estrelas jovens e ainda muito longe de nós e diferentes, claramente, do nosso Sol. A outra notícia da semana leva-nos para um pulsar. Um pulsar que está a cerca de 12 milhões de anos-luz na galáxia M82. O que é um pulsar? Nós já falámos aqui várias vezes. Os pulsares são os restos, digamos assim, da explosão de uma estrela de grande massa, uma supernova, e quando corre essa explosão há também uma implosão da massa dessa estrela. Ou seja, estamos a falar de estrelas extremamente densas, do tamanho de uma cidade, de tamanho médio, e que no caso de um pulsar são estrelas que giram muito rapidamente sobre si próprias. Estamos a falar deste pulsar em particular que a cada 1,37 segundos dá uma volta sobre si própria. E porquê é que também foi notícia esta semana? Bom, porque um dos telescópios espaciais da NASA também conseguiu identificar algo de muito brilhante, extremamente energético, associado a este pulsar. Nós sabemos que no céu, no nosso universo, há uma espécie de, aquilo que os astrónomos chamam fontes ultraluminosas raio-x, ou seja, corpos ou matéria que emite energias extremamente elevadas. O raio-x é a radiação mais energética, ou melhor, a segunda mais energética que nós conhecemos no universo. E, portanto, quando os astrónomos olharam para este pulsar, começaram a pensar, bom, nós conhecemos algumas dessas fontes que estão associadas, sobretudo, a buracos negros, que estão a comer matéria, ou buracos negros de tamanho médio, e, portanto, se calhar estamos perante um buraco negro. Mas não, a notícia é que isto é um pulsar, é uma estrela diferente e, portanto, que também emite temperatura, emite radiação a energias e temperaturas extremamente elevadas. O que é que poderá explicar esta energia? Bom, se calhar estamos na presença de um pulsar que está a atrair matéria à sua volta, provavelmente matéria de uma estrela que está perto de si, e, portanto, à medida que essa matéria se aproxima do pulsar, essa matéria aquece bastante. Aquece bastante, a temperatura é extremamente elevada e, portanto, emite um brilho extremamente forte no comprimento de onda do raio-x. Portanto, digamos, mais um elemento do cosmos que pode estar associado a estas fontes muito luminosas de raio-x.
Temos agora um certificado de nascimento para um oceano de tempestades. Tem piada, porque é uma das zonas da Lua que nós conhecemos muito bem, apesar de se calhar nem sequer damos por isso. Quando olhamos para a Lua, na Lua cheia, quando ela está sobretudo na Lua cheia, identificamos mais ou menos no Nordeste uma grande bacia escura, com um material mais ou menos homogéneo, tem muitos elementos radioativos, o que diz logo que teve um nascimento a temperaturas muito elevadas, e é aquela grande bacia, a maior bacia que nós encontramos na Lua, tem cerca de 3.200 km de diâmetro, é o Oceano das Tempestades. Bom, dizia a teoria sobre o seu nascimento que provavelmente aquilo terá sido o resultado do embate de um asteroide de alguma dimensão com a Lua e que terá formado uma cratera de impacto que foi depois, ao longo do tempo, preenchida por magma da atividade vulcânica da Lua. Ora, aqui está a zona que nós estamos a falar, Oceanus Procellarum, Oceano das Tempestades. Era essa a teoria, portanto, associada a um choque com um asteroide. Mas as sondas gêmeas Grail, da NASA, apresentaram dados que contrariam precisamente esta tese do nascimento desta zona em particular. E porquê? Porque estas sondas da NASA identificaram uma espécie de uns rifts, de umas zonas montanhosas escarpadas subterrâneas, portanto abaixo da superfície, mas que cobrem mais ou menos as fronteiras deste Oceano das Tempestades. Ora, isto pode estar associado não de facto, a um meteorito, ou melhor, ao impacto de um asteroide, mas antes a outro tipo de formação. Provavelmente, há cerca de 3,5 mil milhões de anos, assistimos a grandes cascatas de magma da intensa atividade vulcânica da Lua, e terá sido precisamente essa atividade vulcânica e tectónica da Lua que fez com que estas grandes escarpas, digamos assim, terão aparecido na Lua e que foram preenchidas pelo magma dessa atividade vulcânica. Esse magma foi arrefecendo, tornou-se uma enorme quantidade de magma. Estamos a falar de algo que tem aproximadamente cerca de 27 vezes superior à área quadrada de Portugal continental. E o que é que aconteceu? Esse magma, o peso desse magma, abateu, digamos assim, a crosta da Lua. E, portanto, terá também tirado para baixo, precisamente da crosta, esses rifts, essas escarpas, que agora foram identificadas pela Grail e que permitem-nos dar uma ideia completamente diferente sobre como é que nasceu esta zona e dar uma outra ideia sobre o vulcanismo da Lua. Foi mais recente que aquilo que se pensava e extremamente ativo. Miguel, e por fim, o que é que nos traz hoje? Olha, vamos falar de livros, e falar de livros é falar, por exemplo, de um livro da Vogais Editora, A Sexta Extinção, de Elizabeth Kolbert. Elizabeth Kolbert é uma jornalista do New Yorker que, basicamente, andou pelo mundo à procura de biodiversidade, de vários locais de biodiversidade mais ativa e menos ativa, e tentou descobrir como é que essa biodiversidade foi afetada pelo homem. Como podes imaginar, as notícias não são propriamente muito animadoras e por isso é que ela também chamou este livro A Sexta Extinção. Depois de Alex Bellos formou-se em matemática e em filosofia e depois também tornou-se jornalista. E escreveu um livro da Planeta, que foi publicado em Portugal pela Planeta, Alex no País dos Números, e que nos conta como é que a matemática está presente no nosso dia-a-dia, e ele utiliza os exemplos mais corriqueiros e também os mais humorísticos. Olha, até mesmo sobre porque é que os nossos dentes são brancos e são tão bonitos. Olha, tem a ver também com a matemática. Portanto, são uma série de exemplos deliciosos sobre como é que a matemática está presente no nosso dia-a-dia. Um livro que já foi galardoado. E depois, a mais recente aposta da Gradiva, Logic Comics, uma busca épica da verdade, e que foi escrito por personalidades científicas e das artes gráficas e até mesmo do cinema da Grécia, e que escreveram um romance, quase um romance gráfico, sobre a vida do jovem Bertrand Russell e a procura dele por uma lógica na matemática. Portanto, é uma forma diferente de fazer divulgação científica através do romance gráfico. E para finalizar, queria apenas mostrar-te um senhor que tem pouco mais de 33 anos e que se chama Bob Ferdoussi e que é engenheiro aeronáutico da NASA e que vai estar presente em Portugal esta semana. Vai estar presente na Universidade de Lisboa na terça-feira, depois na quinta-feira às 15h30 estará presente aqui na nossa Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e depois no dia seguinte no campus do Walter em Braga. Este rapaz, com um ar muito saudável, foi um dos responsáveis, engenheiro aeroespacial e um dos responsáveis pela chegada da sonda do rover Curiosity a Marte. E, portanto, temos esta oportunidade absolutamente deliciosa de podermos privar com um engenheiro aeronáutico que criou grande sensação nos Estados Unidos por mil e uma razões e que vai-nos contar um bocadinho sobre como é que a humanidade chega até Marte. Muito bem, Miguel. Até ao próximo.